Oi, galerinha, tudo bem? Hoje, então, a nossa aula vai ser sobre diferença de jogo, brincadeiras e esporte. Você sabe qual é a diferença? Vamos ver. Se não sabe, vai descobrir daqui a pouco. Então, vamos conhecer os conceitos de cada uma dessas palavras. A prof trouxe aqui conceitos já existentes, tá? Para vocês entenderem um pouquinho da diferença de cada uma dessas palavras. Então, o que significa jogo? O jogo é definido como uma atividade lúdica com regras livremente estabelecidas pelos participantes. Então, o que significa isso? A atividade lúdica é uma atividade que a gente se diverte, né? Mas existem regras pré-estabelecidas, então a gente tem que combinar as regras antes de iniciar o jogo, ou a gente pode usar as regras daquele jogo que aquele jogo já traz. E, geralmente, no jogo tem um ganhador e um perdedor, tá? Agora, a brincadeira. A brincadeira é definida como uma atividade livre que não pode ser delimitada e que, ao gerar prazer, possui um fim em si mesma. Ai, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Brincadeira é o ato de se divertir, não se importando com quem ganha ou quem perde, não se importando com que horas são, a brincadeira não tem hora para acabar, simplesmente se divertir, brincar e se divertir. E o conceito de esporte, que por sua vez tem as suas regras pré-estabelecidas pelas diferentes instituições que regem cada modalidade esportiva. Por exemplo, ligas, federações, confederações ou comitês olímpicos, né? Então, o esporte, quando a gente vai praticar um esporte, esse esporte ele precisa ser dentro das regras pré-estabelecidas por essas instituições. Senão, a gente não vai estar jogando esse esporte, a gente vai estar jogando um jogo, tá? Vamos adiante que vai ficar melhor esclarecido. Como eu falo em cada modalidade dessas? Quando eu vou fazer uma brincadeira, eu digo que eu brinco, eu vou brincar, né? Eu vou brincar de amarelinha, eu vou brincar no escorrega, eu vou brincar de pular corda, vou brincar com bambolê, vou brincar de boneca. Quando é o jogo, a gente fala que a gente vai jogar. A gente vai jogar bola, a gente vai jogar dominó. Vamos jogar Uno? Vamos jogar videogame? Vamos jogar um jogo de tabuleiro, né? Tudo isso a gente fala jogar. Às vezes a gente fala, quando a gente vai praticar um esporte, a gente fala jogar também, né? E o esporte, então, como eu falei, a gente fala eu pratico. Então, eu vou praticar um esporte. Ou quando pergunto para você, não vou perguntar assim, que esporte tu joga, né? Vão perguntar que esporte você pratica. Eu pratico skate, eu pratico taekwondo. Eu faço aula de voleibol, eu faço aula de ginástica. Também usa-se esse termo, mas a gente fala praticar, tá? Então, é os termos certinhos para falar de cada uma dessas modalidades. Qual o objetivo da brincadeira? Quando brincamos, a gente se diverte, nós não nos importamos em ganhar ou perder, não tem um ganhador e um perdedor. Nós não temos tempo para parar, não tem assim um limite de tempo, né? A não ser quando a mãe chama, tá na hora de tomar banho, tá na hora de almoçar. A gente inventa regras básicas de organização, então não é uma regra que tá lá, sempre é assim, né? Por exemplo, assim, ó, vamos pular corda. E vamos ver quem é que pula mais. Isso é uma regra, né? Mas pode ser, vamos ver em qual letra do alfabeto eu vou parar. É outra regra, mas é só pelo divertimento, né? Não quer dizer que eu vou perder se eu não conseguir chegar na letra F. Eu vou perder se eu não conseguir chegar até o 15, né? Não tem isso, a gente vai até errar. No pular cordas a gente coloca uma regrinha. Ah, é 3 vezes para cada um, é 2 vezes para cada um, ou não, é uma vez só, errou, é o próximo, né? Então, são regras básicas de organização, mas nada que seja de ganhar ou perder. Quando nós jogamos, o que acontece quando a gente joga? A gente se diverte, porém competindo. Geralmente tem um ganhador ou um grupo de ganhadores. Delimitamos as regras no início do jogo ou usamos regras já estabelecidas pelo próprio jogo, né?
Por exemplo, assim, a gente vai jogar Uno, né? O Uno, ele já tem uma cartinha que tem todas as regras explicando, só que às vezes a gente muda a regra, né? Por exemplo, se eu botar um mais dois, a próxima pessoa compra mais dois, ou se ela tiver outra carta mais dois, ela pode jogar. Então, isso pode ser delimitado no início do jogo, o que vai valer, tá? Para o jogo. Ou seja, a gente muda as regras do jogo. Agora, quando a gente pratica um esporte, o objetivo principal do esporte é vencer o adversário, sempre. Usamos regras oficiais das federações, então a gente não inventa regras, a gente já usa as regras que existem, tá? E a diversão não quer dizer que a gente não se divirta, né, praticando um esporte, mas a diversão ela fica em segundo plano, porque a gente precisa focar no objetivo que é ganhar do nosso adversário, né? Precisa ter treino para melhorar as habilidades. E a gente também pratica esportes para melhorar nossa saúde. Precisamos de foco e determinação. Então, assim, ou a gente pode treinar para ser melhor naquilo ali, para ser melhor atleta, né? Ou a gente pratica um esporte para melhorar a nossa saúde, para melhorar o nosso condicionamento físico, né? Então, o esporte ele pode ser usado para essa finalidade também. Dúvida: uma mesma atividade pode ser considerada uma brincadeira ou um jogo ou um esporte? Uma atividade pode ser duas coisas ou três coisas? Sim ou não? O que vocês acham? Já marquei ali, né? Sim, dependendo do objetivo de quem está participando. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Tem. O exemplo é o futebol. Eu sempre coloco esse exemplo que o futebol ele pode ser as três coisas. A gente pode brincar de jogar bola, sem objetivo, sem ganhador, só chutar a bola. Geralmente a gente joga sozinho, chutando na parede, né? A gente pode colocar um desafio, mas não tem perdedor, né? Ou se a gente está jogando só passezinho com um colega, é uma brincadeira, né? Não tem ganhador, não tem perdedor, a gente está brincando de jogar bola. Vamos seguir aqui o que está escrito para o não se perder. Então, assim, ó, se estamos fazendo embaixadinha ou apenas brincando com um amigo, o futebol é uma brincadeira. Se organizamos um time na escola ou no bairro e delimitamos regras, é um jogo, né? Por exemplo, a gente vai jogar na escola, mas na minha turma só tem 6 pessoas que querem jogar. Daí vai ser 3 para cada lado, vai ser um goleiro, 2 na linha, ou vai ser 3 na linha sem goleiro. Isso são regras que a gente vai delimitar antes do jogo, né? Então é um jogo. Agora, se a gente for representar a nossa escola num torneio onde terá regras oficiais, tem árbitro, tem que usar uniforme, aí este futebol passa a ser um esporte. Nós vamos praticar o esporte e nós somos chamados de atletas daquele esporte, tá? Então, pode sim, uma coisa pode sim ser várias coisas. Existem classificações dentro de cada modalidade. Por exemplo, assim, brincadeiras. As brincadeiras podem ser de vários tipos. Pode ser brincadeira com objetos, corda, bola, brinquedos. As brincadeiras podem ser populares, que a gente vai aprender em uma outra aula. Exemplo, pega-pega, esconde-esconde, amarelinha, vivo-morto são brincadeiras populares. As brincadeiras podem ser com música, adoleta, gato e rato, cirandas, rodas cantadas. Então, isso são algumas classificações das brincadeiras. Agora vamos às classificações dos jogos. Jogos podem ser jogos com bola, podem ser jogos de estafetas. Lembra que a prof já explicou o que é estafetas? Estafetas são atividades de vai e volta. Elas podem estar dentro de um jogo, de uma competiçãozinha ali para ver qual equipe vai ganhar. Isso é um jogo. Existem jogos de tabuleiro, existem jogos de adivinhação, existem jogos cooperativos, que é quando a gente tem que ajudar o outro, e existem os jogos pré-desportivos.
Jogos pré-desportivos, eles são bem parecidos com os esportes, porque eles vêm um pouquinho antes dos esportes, né? Eu sempre uso o exemplo do Newcomb. Newcomb, eu vou ensinar para vocês mais adiante. Ele é o pré-desportivo do vôlei. E a gente aprende um pouquinho a rotação do vôlei, só que a gente não faz os fundamentos. O que são os fundamentos? Tudo que a gente usa para jogar o vôlei, que é toque, manchete, saque, ataque, que é o rebater a bola. Isso a gente não faz no Newcomb, a gente faz uma outra coisa. Então, ele é considerado um jogo pré-desportivo, tá? E o esporte ele tem 7 classificações. Existem esportes de campo e taco, existem esportes de rede e parede, existem esportes de invasão, existem esportes de marca, esportes técnico-combinatórios, esportes de combate e de precisão. Outro momento, a prof vai se aprofundar nessas 7 classificações dos esportes, tá? Isso a gente vai ver mais adiante. Agora é com você. Isso é um tema de casa. Pesquise em casa com os familiares, vizinhos ou na internet, quem tiver acesso, os tipos de brincadeiras, jogos e esportes que o pessoal conhece, por exemplo, o pessoal da casa de vocês, né? Ou que já praticaram e escreva no caderno em forma de tabela, como essa aqui, ó. Vocês vão desenhar essa tabela. Eu vou deixar esse aqui, ó, bastante tempo depois paradinho na tela para vocês, tá? Porque vocês vão copiar isso aqui no caderno e depois vocês vão desenhar essa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui, vocês vão fazer um quadrinho, pesquisa, vão fazer um quadrinho com as brincadeiras, um quadrinho com os jogos e o quadrinho com os esportes. E vão deixar um espaço, porque é aqui que vocês vão colocar. Vocês vão fazer tipo uma entrevista lá com o pessoal da casa de vocês para ver que brincadeiras que eles já brincaram, que jogos que eles já jogaram e que esportes que eles já praticaram, tá bom? Por hoje era isso, desta parte da aula. Aí não esqueçam de fazer o tema e até a próxima aula.